Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a estratégia Disney para realizar todos os seus sonhos e projetos. Quando a gente fala que tem um sonho, é uma coisa muito abrangente, né? Às vezes você tem um sonho louco e quer ver aquele sonho sendo transformado em realidade. Só que às vezes a realidade não é tão favorável a você. Então, o pessoal que estuda coaching, o pessoal que estuda PNL, vocês sabem que eu gosto muito desse assunto, que eu sou coach, eu trabalho com mentoria PNL, desenvolveu aí uma estratégia baseada na estratégia que o Walt Disney usava para gerenciar suas equipes e realizar todos os seus sonhos. Pois é, a gente sabe que o Walt Disney não criou pouca coisa, não é mesmo? Pô, o cara criou aí vários personagens que são famosos até hoje, né? Muitos anos de fama. A gente tem aí toda uma indústria cinematográfica baseada nos personagens dele, usando esses personagens, usando a imagem das coisas que ele criou, né? Um monte de filmes de animações que conquista aí várias crianças até a atualidade. E também temos os projetos de grande porte, assim, físicos, que são o quê? Os parques temáticos. Aquilo lá deve dar muito dinheiro. Agora, você imagina como é que um cara sonhou um negócio daquele e conseguiu executar aquilo tudo. É evidente que ele não trabalhou sozinho, né? Então, se você for ler um pouquinho sobre a história dele, dizem que quando ele chegava para trabalhar, você nunca sabia muito bem qual o humor dele. Se ele ia ser aquele cara que ia sonhar, aquele cara que ia ser o realista de colocar as metas no papel, em pensar em estratégias, ou se ele ia ser o crítico, de pôr defeito em tudo que os outros falavam. Então criaram um sistema baseado, né, no sistema do Walt Disney, porque ele criou um sistema chamado Imagineering, que é a mistura aí de imaginação com engenharia, né? Então, para fazer a sua imaginação sair do papel e se transformar numa coisa palpável, num objetivo pronto, num objetivo realizado. Se a gente fosse traduzir de forma livre esse termo, né, seria mais ou menos assim, a engenharia da imaginação, como fazer a sua imaginação virar realidade. E baseado nisso, a gente vai ter 3 papéis, tá? 3 papéis que você sozinho pode usar e você pode se desdobrar nesses 3 personagens para examinar suas metas, ou então, se você lidera uma equipe, se você trabalha com a equipe, você pode determinar que essas pessoas incorporem ou representem esses papéis. E os 3 papéis são o sonhador, que é aquele que sonha, que cria, que olha para o futuro, que vislumbra. A gente vai ter o realista, que é aquele que fala o que precisa fazer, quem vai fazer, daqui quanto tempo, que é a pessoa que vai desenvolver estratégias, a pessoa pé no chão. E vai ter também o crítico é aquele que vai apontar os defeitos, que vai pensar negativamente, tipo, o que pode dar errado, né? Quem não vai gostar, quais são os obstáculos, quais são as coisas negativas para que esse projeto dê certo. Quando a gente está trabalhando sozinho num projeto, pode ser que a sua emoção, a sua vontade aí, né, o seu envolvimento emocional te atrapalhe. Então, às vezes, você é o sonhador que tem aquele monte de coisas, de planos na cabeça, mas você não consegue realizar e muito menos ver os defeitos da coisa. Ou então você é o pessimista que só vê defeitos e não consegue se empolgar com nada. Se você é assim, então peça para alguém que tem esse perfil te questionar sobre isso. Mas se você acha que você consegue separar os papéis de maneira madura e até um pouco fria, para você se afastar emocionalmente do seu projeto, é legal você fazer esse exercício. E lembrando, os 3 papéis são necessários em conjunto para que você consiga realizar uma meta, né? Porque os 3 personagens aí vão trabalhar em conjunto para que você consiga fazer aquilo dar certo. Porque é o que eu falo, não adianta sonhar, não adianta só ser o estrategista, não adianta ser só o chato que põe defeito. Você tem que mesclar essas coisas para ver o seu plano aí de forma realista, para imaginar o que pode dar certo, o que não pode e ir com tudo. Sim, porque ninguém quer desperdiçar recursos, nem tempo, né? Ninguém quer que os projetos deem errado. Se você vai fazer um projeto mal planejado, mal pensado, você vai desperdiçar tempo, dinheiro, você vai ficar deprimido porque não vai dar certo, você vai desperdiçar o esforço de outras pessoas às vezes. Então é bom pensar antes de fazer alguma coisa, pensar bem e deixar sempre aquela vaidade de lado. Uma coisa que eu errei muito antigamente era assim, eu sempre gostei da lei da atração, sempre gostei de coaching, de PNL, e isso tudo fala muito de planejamento das coisas e de pensar positivamente. Eu, quando era mais jovem, eu achava que, por exemplo, o papel do crítico, que é o chato que vai pôr defeito, isso daí atrapalhava, que era bad vibes e que ia estragar meus planos. E eu fiz muita bobagem, inclusive financeira,
por negar esse negócio do olhar crítico mesmo, do chato que vai falar assim, nossa, vamos ver o que vai dar errado aqui, o que pode dar errado. Eu achava que se eu ouvisse alguém que me alertasse, ou que se eu mesma fizesse esse papel, eu estava meio que agorando o negócio. E eu tive vários percalços por causa disso. Então, hoje em dia que eu estou mais velha, mais experiente já, eu vejo que o papel do crítico é muito importante nesse processo todo. Então vou falar um pouquinho dos papéis. São 3 papéis. Pega aí, se você quiser, uma folhinha para você fazer uma anotação, então depois você volta esse vídeo e anota as perguntas. É muito legal você fazer essas perguntas por escrito, tá? Porque por escrito você tem tempo de pensar e elaborar uma resposta. Assim você vai conseguir saber melhor o que você quer. Certo? Papel e caneta prontos? Vamos lá então. Eu vou fazer as perguntas, você pode anotar e vá respondendo depois com calma para que você saiba bem onde você está se metendo. Então vamos lá, o sonhador é o querer, é aquele que imagina, é aquele vislumbre de possibilidades, de coisas legais, é a pessoa que olha para o futuro e fala, nossa, eu vou inovar nessa área, eu vou fazer o que ninguém nunca fez, eu vou investir nisso porque isso aqui é o futuro. Todo inovador, todo sonhador, como o Walt Disney foi, pensa em coisas para o futuro, coisas inusitadas, coisas que ninguém faz, sabe, ou que pouca gente faz. Por isso, uma criatividade muito grande é necessária, é lógico, né? Só que quando você sonha com um objetivo, esse primeiro estágio do sonho, você tem que direcionar para saber bem para onde vai o seu objetivo. E as perguntas são, a primeira dela, o que você quer? O que você quer fazer? O que você quer realizar? Qual é o seu projeto? Você quer abrir uma loja? Você quer ser cantor ou cantora? Você quer emagrecer? Você quer abrir uma, sei lá, uma agência de publicidade? Qual é o seu projeto? Descreva qual é o seu projeto. 2. Qual é o seu propósito? Por que você quer isso? Então, por que você quer emagrecer? Por que você quer abrir uma academia de ginástica? Por que você quer ser cantor? Tá? Qual o propósito por trás disso? É só uma vaidade? É só um fogo de palha? Ou é uma coisa que vai fazer um sentido na sua vida, que tem um propósito? Por exemplo, eu quero, sei lá, abrir uma loja para trabalhar com roupas para criança, porque eu acho que as roupas de criança são caras e eu quero trazer roupas boas e de qualidade para as crianças, né? Para que todos tenham acesso a roupas de qualidade. É um exemplo. Ou então, eu quero ter um canal no YouTube para compartilhar conhecimento de qualidade, para compartilhar coisas que vão fazer diferença na vida dos outros, não só bobageiras. 3. Quais serão os benefícios desse seu projeto? Quando o seu projeto der certo, quais serão os benefícios para você e para os outros? O que de bom isso vai trazer para você e para os outros? E 4. Quando você espera que isso aconteça? Tá? Qual é o tempo da sua meta? 1 ano? 2 anos? Daqui a 3 anos tem que estar tudo pronto e realizado? Quando? Qual é o prazo? O segundo papel é o papel do realista. O realista é o como eu faço, como eu vou fazer. É a pessoa que vai engendrar tudo. Então, o que eu tenho que fazer para essa meta dar certo? O que eu tenho que fazer para o meu sonho ser realizado? E a pergunta 1, ela complementa a última pergunta do papel anterior, né? Quando esse objetivo deverá ser completado? Qual é o prazo máximo que você vai se dar para isso dar certo? Você vai ficar 10 anos tentando o negócio? Não, você tem que ter um objetivo aí, né? Um prazo razoável. Você não pode ficar 10 anos num projeto. Então, coloque um prazo razoável para que você consiga desenrolar o seu objetivo. Se você não tem ideia, dê uma olhada em pessoas que fizeram coisas semelhantes, que nem quero abrir uma confeitaria. Vê lá o fulano abriu a confeitaria, quanto tempo demorou para engrenar? Para você ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai demorar para o seu objetivo ser realizado. 2. Quem são as principais pessoas envolvidas? Para o seu projeto dar certo, você precisa da ajuda de quem? Se eu quero ter uma loja, quantos funcionários eu vou ter que ter? Se eu quero ser cantor, quantas pessoas vão me ajudar ali? Eu preciso de pessoas para me ajudar, porque tem projetos que são individuais, tem projetos que são em conjunto, né? Eu quero aprender a falar francês. De quem que eu preciso? De um professor ou de uma professora, talvez, né? Então, quem serão as pessoas envolvidas no seu projeto? Escreva, você está escrevendo, né? 3. Quais são as principais etapas do planejamento? Qual que é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Se eu quero ser guitarrista, o primeiro passo é eu comprar uma guitarra, o segundo é me matricular em aulas de guitarra e o terceiro é treinar bastante, por exemplo. Então, quais são os passos que você vai ter que dar? Quantos passos são? Você não precisa descrever com exatidão, mas mais ou menos aí vai escrevendo quais são os passos. E 4, é muito importante essa, como você saberá que você atingiu o seu objetivo? O que precisa acontecer? Você vai olhar para o seu projeto e falar, cheguei lá. O que precisa acontecer? Para você sentir, para você perceber, para você ver que o seu objetivo foi realizado.
No caso do Walt Disney, imagine que o dia da estreia dos parques dele, né, da abertura dos parques, o cara olhou e falou assim, mano, olha o que eu fiz. E acho que nem na estreia, né, acho que assim, nos meses subsequentes, que aquele faturamento foi pagando a obra toda, que o dinheiro foi voltando, né, o dinheiro do investimento que ele fez, o que precisa para você falar, deu certo isso daqui? E o papel do crítico é o papel do chato, é o papel da pessoa ou do personagem aí, né, que vai criticar, que vai colocar defeito, que vai procurar pelo em ovo mesmo, tá? Então é aquele pensamento negativo que é muito necessário. Então a primeira pergunta, quem será afetada, né? Quem serão as pessoas afetadas por esse projeto, né? Quem não vai gostar do meu projeto? Se eu abrir uma loja, eu quero abrir uma loja ali no centro da minha cidade. Tem uma outra loja, por exemplo, de roupa infantil ali. Ele não vai gostar que eu abri, certo? Não vai gostar da concorrência. Quem é que não vai gostar do seu projeto? Quem vai se sentir ameaçado, intimidado ou vai se sentir mal porque você conseguiu aquilo? 2, é um complemento da primeira. Quem é que pode estragar os seus planos e por quê? Quais são os seus concorrentes? Quais são as pessoas que vão tentar te sabotar de todas as maneiras? São os seus concorrentes comerciais? A sua própria família? Né? Alguém que te sabota ali, que você sabe que não quer o seu bem? Você mesmo? Você vai se sabotar quando você estiver fazendo sucesso? Porque você acha que você não merece o sucesso? E 3, a pergunta óbvia, o que está faltando para eu fazer isso daqui? Ou o que eu preciso a mais para conseguir concluir esse projeto? O que está faltando, o que eu preciso, né? E o que pode dar errado dentro desse processo? Escreva o que pode dar errado para que você já imagine uma estratégia para enfrentar aquilo que não deu certo, né? Acontecem muitas coisas no meio do caminho. Às vezes a gente acha que está tudo indo bem, mas pode acontecer alguma coisa que estraga tudo. Então já escreva o que pode dar errado. Bom, então hoje eu disponibilizei para vocês aqui gratuitamente, olha como eu sou boazinha, uma ferramenta de coaching e de PNL também, tá? Baseada aí no Walt Disney. Se você sentar e fizer esse exercício direitinho, a sua cabeça vai fazer assim, ó, vai abrir para que você consiga ter mais clareza para enxergar o caminho do sucesso aí, né? O caminho que você tem que percorrer para conseguir realizar os seus sonhos. E aí, você gostou desse vídeo? Você acha que esse vídeo foi útil para você? Deixe seu comentário aqui embaixo para mim e me diga que outra ideia você teria para complementar o que eu passei aqui no vídeo. É isso aí, se você gostou já sabe, curta, compartilhe e inscreva-se no canal agora mesmo. Um grande beijo e até logo. Tchau, tchau.